Para você entender o que vai acontecer até o fim, você precisa ouvir esta primeira parte com atenção. Um gorila saiu da jaula em um zoológico cheio. E uma idosa não correu. Isso não é opinião. Isso é o ponto que mudou tudo. Se inscreve no canal agora. De verdade. Aqui a gente posta histórias emocionantes de animais com humanos, com começo, meio e fim. E você não vai querer perder as próximas partes. Deixa o like e ativa o sino. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente. Era uma manhã ensolarada, que era um daqueles dias lotados. Tinha família com criança pequena. Tinha casal tirando foto. Tinha gente com carrinho de bebê. Tinha pipoca no chão. Tinha cheiro de algodão doce. Tinha copo de água pela metade em cima de banco. Era o tipo de passeio que muita gente faz no Brasil no domingo. Igual ir ao parque. Igual ir ao zoológico de cidade grande. Algumas crianças corriam de um lado para o outro. Elas queriam ver tudo ao mesmo tempo. Elas puxavam a mão dos pais. Alguns pais já estavam cansados. Eles tentavam manter o controle. Eles falavam baixo. Eles pediam calma. Em um canto, um vendedor gritava promoção de lembrancinha. Era chaveiro. Era ímã de geladeira. Era boné. Um celular tocava música alta em algum lugar. Era som de vídeo curto. Era aquele barulho que você já conhece. Nada parecia fora do normal. Até que o sistema interno disparou. Primeiro veio um som curto. Era um alarme seco. Era um aviso que não combinava com aquele lugar. Depois veio a voz no alto-falante. A voz saiu com pressa. E saiu com falha. Parecia rádio chiando. Código vermelho. Código vermelho. Animal fora do recinto. Muita gente não entendeu na hora. Alguns olharam para cima. Alguns riram de nervoso. Alguns acharam que era teste. Aí o tom mudou. Evacuação imediata. Saia da área central. Siga as instruções da equipe. Nesse momento, o corpo das pessoas reagiu antes da cabeça. Uma mãe puxou o filho pelo braço. Um pai levantou a criança no colo. Alguém derrubou um pacote de pipoca. Alguém bateu em um carrinho. Uma criança começou a chorar. E outra criança começou a gritar. O pânico começou como começa em estádio quando dá confusão. Você não sabe o motivo, mas você vê gente correndo. E você corre também. As pessoas empurravam sem querer, elas tropeçavam. Elas olhavam para trás. Alguns tentaram se esconder. Eles entraram em loja. Eles entraram em banheiro. Eles foram para trás de quiosque. A equipe do zoológico apareceu de repente. Vieram seguranças. Vieram tratadores. Vieram pessoas com rádio na mão. Eles falavam ao mesmo tempo. Eles davam ordens diferentes. Um segurança apontou para a saída. Outro mandou ficar encostado na parede. Um tratador passou correndo com o rosto pálido. Ele não olhou para ninguém. O rádio deles não parava. Era voz picotada. Era estática. Era pressão. Setor dos primatas. Confirme portões. Trancar acessos. Agora. Manter público afastado. Alguns visitantes começaram a filmar. Isso acontece sempre. É feio dizer, mas é verdade. Tem gente que filma até incêndio. Tem gente que filma acidente. E ali não foi diferente. Dava para ver mãos tremendo segurando o celular. Dava para ver ao vivo na tela. Dava para ver gente pedindo para a outra ficar calma. Uma senhora perguntou o que estava acontecendo. Ninguém respondeu. Uma criança perguntou se o animal era um leão. O pai disse que não sabia. E pediu para ela não olhar para trás. Nesse momento, o som das sirenes apareceu ao longe. Era polícia, era ambulância. Era o barulho típico de cidade grande. O zoológico virou um lugar de emergência. Portas fechavam. Portões corriam. Correntes batendo. Um funcionário passou gritando, "Afasta!" e repetiu 2 vezes. Mais um aviso saiu no alto-falante. Repito. Animal fora do recinto. Não corra em direção aos recintos. Procure saída. Só que muita gente correu mesmo assim. Elas correram sem direção. E correr no meio de multidão é perigoso. Uma mulher quase caiu com o carrinho. Um homem segurou. O carrinho balançou. Uma menina perdeu o chinelo. Ela parou para pegar. A mãe puxou ela com força. Alguém deixou uma mochila no chão. A mochila ficou no meio do caminho. Um senhor tropeçou nessa mochila. Ele quase caiu de joelho.
2 jovens ajudaram e puxaram ele para o lado. Nessa hora, a maioria só queria sair logo, mas teve quem parou. Teve gente que travou, como acontece em Susto Grande. E ali, perto do caminho principal, tinha uma idosa. Ela era baixinha. Ela usava um casaco simples. Ela segurava uma bengala escura. Ela podia ter corrido. Ela tinha motivo. Mas ela ficou. Um segurança viu e gritou para ela sair. Ele gesticulou com a mão aberta. Ele apontou para a saída. Ela olhou para ele e não se mexeu. O segurança se aproximou mais. Ele falou mais alto. Ela continuou parada. O rosto dela tinha medo, mas tinha outra coisa também. Parecia foco. Parecia decisão. Em volta dela, o fluxo de gente passava como uma enxurrada. Mas ela continuou no mesmo lugar. Mais ao fundo, do lado do corredor de serviço, uma porta pequena bateu. Foi um barulho curto. Foi metal com metal. 2 funcionários pararam e olharam para lá. Um deles levantou a mão e pediu silêncio. O rádio chiou de novo. A voz veio nervosa. Ele saiu. Repito, ele saiu. E então, na entrada do caminho, algo grande apareceu. Não foi rápido, não foi correndo, foi andando. E quando a luz bateu nele, todo mundo entendeu o que era. Era um gorila. O gorila apareceu inteiro no caminho principal. Ele era muito maior do que as pessoas imaginavam. Quem só viu gorila em vídeo não tem noção do tamanho real. Ele tinha ombros largos. Ele tinha braços longos. Ele tinha mãos grandes. O pelo era escuro. O peito parecia uma parede. Ele não estava correndo. Ele andava devagar. Cada passo parecia calculado. Ele olhava em volta, mas não olhava com pressa. Ele parecia atento. Ele parecia ouvir tudo. Dava para ouvir gente prendendo a respiração. Dava para ouvir o som do celular gravando. Dava para ouvir alguém falando, "Meu Deus", bem baixo. Um menino falou, "É o King Kong". A mãe puxou o menino para trás na hora. Ela falou para ele nunca dizer isso. Ela falou que não era brincadeira. Um pai tentou ser firme. Ele disse, "Ninguém faz barulho", e pediu para o filho ficar perto. Um grupo ficou parado atrás de um quiosque. Eles queriam fugir, mas eles também queriam ver. Isso acontece. É igual quando tem sirene na rua, você sabe que é sério, mas você olha. O gorila virou a cabeça para o lado esquerdo. Ele ficou alguns segundos olhando para um canteiro. Depois ele olhou para a frente de novo. Ele não batia no peito. Ele não gritou, ele não mostrou dentes, ele não fez ameaça. Ele só estava ali, e isso deixou o medo pior, porque o silêncio assusta mais do que o barulho. Do lado direito, um segurança apareceu com uma arma. Não era a arma de bala. Era uma arma de dardos tranquilizantes. A ponta do dardo tinha uma proteção colorida. 2 outros seguranças chegaram atrás. Eles tinham a mesma arma. Um deles falou no rádio. A voz saiu baixa, mas saiu tremendo. Visual no animal. Caminho principal. Distância média. O rádio respondeu com estática. Depois veio outra voz. Não provocar. Manter distância. Aguardar veterinária. Um funcionário do zoológico levantou os braços para o público. Ele pediu para ninguém avançar. Ele pediu para ninguém gritar. Ele pediu para todo mundo ir para trás. Alguns obedeceram. Outros não conseguiram. Teve gente que começou a correr de novo. Teve gente que ficou paralisada. Teve gente que trombou nos outros. Teve gente filmando de perto. Um rapaz levantou o celular e falou alto. Ele disse, "Isso vai viralizar." A mulher do lado mandou ele calar a boca. Ela falou que era coisa séria. Ele baixou o tom, mas continuou filmando. O gorila ouviu esse barulho. Ele virou o rosto na direção do rapaz. O rapaz travou. O braço dele começou a tremer. Ele quase deixou o celular cair. O gorila olhou por 2 segundos, depois desviou. Ele não avançou. Ele não mostrou agressividade. Ele só registrou e seguiu. Um tratador que conhecia o animal sussurrou perto da cerca. Ele falou para outro funcionário. "Ele não está em modo ataque." O outro perguntou como ele sabia. O tratador respondeu de forma direta. Ele estaria correndo. Ele estaria gritando. Ele estaria tentando dominar. Ele não está fazendo isso. Ele está procurando. Essa palavra mudou o clima.
procurando. Alguns ouviram, outros não. Mas a equipe ouviu. E a equipe entendeu. Ali não era uma cena de filme. Não era um gorila enlouquecido destruindo tudo. Era um gorila solto. Sim, era um risco real. Sim. Mas o comportamento dele estava diferente. Ele caminhava como se tivesse um destino. Ele passava por pessoas sem focar nelas. Ele passava por bancos e lixo. E não mexia. Ele passou perto de um carrinho derrubado. E não encostou. Ele passou perto de um saco de pipoca. E não ligou. Ele só seguia. Os seguranças avançavam junto, mas de lado. Eles miravam, mas não atiravam. Eles esperavam um sinal. Eles esperavam uma ordem. A regra era clara. Se ele desse um passo perigoso, eles sedavam. Mas sedar um gorila grande não é simples. O dardo pode falhar. A dose pode demorar. O animal pode reagir com força antes de cair. Todo mundo ali sabia disso. Por isso ninguém queria errar. O gorila parou de novo. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Ele levantou o nariz. Ele cheirou o ar. Isso parecia estranho para alguns, mas era natural para ele. Primatas usam cheiro, usam visão, usam memória. Ele virou o corpo levemente e então olhou na direção do portão principal, na direção de onde as pessoas entram, na direção de onde vinha vento. Um segurança murmurou com medo. Ele vai sair do zoológico. Outro respondeu. Ele pode, se ele quiser. A multidão ficou mais distante. As pessoas se apertaram em pontos de abrigo. Algumas se escondiam atrás de grades, outras entravam em loja e fechavam a porta. Uma funcionária puxou crianças para dentro de uma sala. Ela trancou. Do lado de fora, o gorila deu mais 2 passos. Devagar, sem pressa. E ele fez uma coisa que deixou os tratadores em silêncio. Ele abaixou um pouco a cabeça, como se estivesse tentando identificar alguém. Ele olhou para um ponto específico na frente. E nesse ponto, ainda perto do caminho principal, a idosa continuava parada. Rápido! Ela não tinha corrido Não na olhem parte para 1. trás, continuem andando. E ela continuava sem correr agora. O gorila olhou para ela e não desviou. A idosa continuou no mesmo lugar. Ela não correu na primeira correria. E não correu quando o gorila apareceu. Ela segurava a bengala com as 2 mãos. A bengala era de madeira escura. Era bem cuidada. Parecia objeto antigo. O casaco dela era simples, azul fechado, sem marca chamativa. Ela usava um lenço no pescoço. Não era luxo, era cuidado. Ela tremia, mas não era tremor de descontrole. Era tremor de corpo frágil. Ela respirou fundo. Uma vez. Depois, outra vez. Ela olhou para o gorila e não desviou. Isso chamou atenção, porque quase todo mundo desviava. Quase todo mundo olhava para o lado, ou olhava para o chão, ou só olhava pela câmera. Ela não. Ela olhava direto. Um segurança se aproximou dela de novo. Ele estava suando. Ele falava rápido. Ele falou para ela sair agora. Ele disse que era perigoso. Ele disse que ela podia morrer. A idosa virou o rosto devagar. Ela olhou para o segurança e respondeu com calma. Ela falou que sabia. Ela falou que entendia. E mesmo assim, ela não saiu. O segurança ficou sem reação. Ele parecia achar que ela não tinha ouvido direito. Ele repetiu. Ele apontou para a rota de evacuação. Ele disse que o caminho estava livre. Ela olhou para a rota e voltou a olhar para o gorila. Ela apertou a bengala. Os nós dos dedos ficaram claros. Ela engoliu seco. E então ela disse uma frase curta. Foi em português, mas saiu baixo e misturado com emoção. Ninguém ao redor entendeu. Ouviram só algumas palavras. Pareceu algo como um apelido. Pareceu uma coisa de família. Pareceu uma fala de mãe. Uma mulher que estava escondida atrás de um poste ouviu. Ela cochichou para o marido. Ela está falando com o bicho, o marido respondeu. Ela enlouqueceu. Mas não era loucura. A idosa não tinha olhar perdido. Ela tinha olhar firme. Ela tinha um foco claro. Aquele foco é o que muita gente no Brasil chama de calma de quem já viu muito. É a calma de quem passou por problema de verdade. É a calma de quem já ficou em hospital. Já cuidou de alguém doente.
Já perdeu alguém. Essa calma não é coragem de filme. É uma decisão prática. É a cabeça funcionando no meio do medo. Ela respirou mais uma vez. Ela levou a mão esquerda ao peito, como se quisesse segurar o coração no lugar. E então, ela falou de novo. Dessa vez um pouco mais alto. Ainda era português. Ainda era curto. Ainda parecia apelido. O segurança tentou puxar a idosa pelo braço. Ele não puxou com violência. Ele puxou com urgência. Ela resistiu de leve. Ela não se soltou. Ela só firmou o corpo. E falou mais uma vez, agora olhando direto para o gorila. Calma. Foi isso que algumas pessoas entenderam. Calma. Uma palavra simples. Uma palavra que mãe fala no Brasil quando criança está nervosa. Uma palavra que a avó fala quando o neto está chorando. Uma palavra que a gente fala até para cachorro assustado. Calma. O gorila reagiu. Não com raiva. Não com ataque. Ele parou. Ele ficou imóvel. Como se tivesse reconhecido o som. Os seguranças perceberam isso. Um deles levantou a mão e mandou parar. Ele fez sinal para ninguém avançar. Ele olhou para o rádio e falou baixo. Aquela senhora está influenciando o animal. Do outro lado, alguém respondeu. Quem é ela? O segurança olhou de novo para a idosa. E só então ele reparou em um detalhe. No braço dela, por baixo do casaco, tinha uma pulseira. Era pulseira de identificação médica. E tinha também um crachá antigo preso na bolsa. Não era o crachá do zoológico, era um crachá velho, com foto pequena de outra época. O nome estava gasto, mas dava para ver um pedaço. Dava para ver letras. Uma pessoa mais perto tentou ler e não conseguiu, mas conseguiu ver algo importante. Tinha uma bandeirinha pequena no canto, verde e amarela. Um símbolo simples, era Brasil. A idosa não era só uma visitante aleatória. Ela era brasileira, ou tinha vínculo com o Brasil. E isso fez algumas pessoas começarem a falar. Ela é brasileira. Ela deve ser da área. Ela sabe o que está fazendo. Isso também é muito brasileiro. A gente reconhece gente nossa pelo jeito de falar, pelo jeito de encarar, pelo jeito de ficar firme sem fazer escândalo. A idosa não gritava. Ela não pedia atenção. Ela só falava com o animal e mantinha o corpo parado. O gorila deu um passo. Só um. Bem lento. O dardo tranquilizante continuou apontado. Mas ninguém atirou. A equipe estava esperando. Esperando o próximo movimento. Esperando a próxima palavra. A idosa levantou a mão direita. Bem devagar. Como quem mostra que não tem ameaça. Como quem aproxima uma criança assustada. Ela falou de novo. E dessa vez, a frase saiu completa. Mas foi tão pessoal que quase ninguém entendeu. Só deu para notar uma coisa. Ela chamou o gorila por um nome que ninguém ali conhecia, e o gorila, ao ouvir, baixou ainda mais a cabeça, como se aquela palavra tivesse acertado um lugar antigo dentro dele. E foi aí que algumas pessoas perceberam a verdade. Ela não estava parada por teimosia. Ela estava parada porque tinha certeza de uma coisa. Aquele gorila não era um estranho para ela. Quando ela chamou o nome dele, o corpo dela lembrou antes da cabeça. Ela não pensou em internet. Ela não pensou em câmera. Ela pensou em um filhote. Ela pensou em um lugar pequeno e em um cheiro de leite morno. Porque aquele olhar não era novo. O olhar era o mesmo. Era um olhar fixo. Era um olhar que pede resposta. Muita gente diz olhar de gente. Ela não usava isso como poesia. Ela usava como descrição direta. Ela dizia que alguns primatas olham como quem espera uma decisão. E ela aprendeu isso trabalhando com resgate. O nome dela era Helena Andrade. Ela nasceu no Brasil. Ela cresceu ouvindo que animal é só animal. Mas ela foi para outro caminho. Ela trabalhou anos com fauna. Ela lidou com macaco apreendido. Ela lidou com bicho ferido. Ela passou por centro de triagem. Ela viu animal chegando com medo. Ela viu filhote chegando sem mãe. Ela viu a parte feia do tráfico. Ela nunca exagerava quando contava. Ela falava simples. Chega amarrado, chega desidratado, chega com machucado. Ela já tinha idade quando saiu do Brasil. Ela foi para fora por trabalho. Ela seguiu atuando com reabilitação. Ela foi chamada para ajudar em um projeto
com primatas resgatados. Era um lugar com rotina rígida, era limpeza cedo, era alimentação em horários fixos, era registro de comportamento, era foco em reduzir estresse. Ela tinha um papel claro: cuidar de filhotes órfãos. Era a parte que ninguém quer, porque dá trabalho e dá apego, e foi ali que entrou um filhote muito pequeno. Era um gorila bebê. Ele tinha chegado sem mãe. A mãe tinha morrido durante uma tentativa de captura ilegal. O filhote veio fraco. Ele tremia. Ele apertava as mãos em qualquer tecido que encontrasse. Ele fazia um som baixo, repetido. Era um som de busca. Helena recebeu o filhote com luvas e cuidado. Era a regra. Ela não podia tratar como pet. Ela não podia brincar como se fosse brinquedo. Mesmo assim, ela tinha que fazer o básico. Ela tinha que manter vivo. Nos primeiros dias, ela acordava de madrugada. Ela fazia mamadeira. Ela aquecia na temperatura certa. Ela testava no pulso, igual muita mãe faz no Brasil. Ela não romantizava isso. Ela só descrevia como procedimento. Ela alimentava a cada poucas horas. Ela anotava quanto ele tomava. Ela anotava se ele estava com diarreia. Ela anotava se ele recusava. Ela anotava o peso. Ela anotava o sono. O filhote não queria ficar sozinho. Isso é comum. Ele não tinha referência. Quando Helena saía do campo de visão, ele entrava em pânico. Ele gritava. Ele batia no chão com a mão pequena. Ele tentava subir no corpo dela. Ela precisou ensinar limites aos poucos. Ela usava sinais simples. Ela falava uma palavra curta, sempre igual. Ela dizia, calma. Ela dizia do mesmo jeito. Ela fazia o mesmo movimento de mão. Devagar, sem susto. Ela repetia isso muitas vezes, dias, semanas, até o corpo dele entender. O filhote aprendia por repetição e por segurança. Ele não entendia frases longas. Ele entendia tom. Ele entendia ritmo. Ele entendia consistência. Helena tinha mais uma regra. Ela olhava no olho. Muita gente evita, mas com alguns primatas, evitar pode piorar, porque eles interpretam como abandono. Ela encarava com cuidado, sem desafio, sem sorriso, só presença. E ela via o efeito. A respiração dele baixava, os ombros relaxavam, o choro diminuía. Ela começou a chamar ele por um nome. Era um nome simples. Era um nome que ela falava sem vergonha. Dengo. No Brasil, dengo é jeito de dizer carinho, é infantil, é direto. Ela sabia que não era nome científico, mas era o nome que passou a significar segurança para ele. E o projeto aceitou, porque precisava de um som fixo. Ela ficou meses nessa rotina. Ela via ele crescer. Ela via ele aprender a confiar. Ela via ele parar de tremer quando ouvia passos. Ela via ele aceitar a mamadeira sem desespero. Ela via ele dormir sem gritar. Ela via ele brincar com menos força. E quando ele machucava sem querer, ela corrigia com a mesma palavra. Sempre igual. Calma. A parte mais importante era isso. Não era o leite. Era a estabilidade. Porque filhote órfão vive de estabilidade. Depois de alguns meses, veio a transferência. Ele não podia ficar com ela. Ele tinha que voltar para um ambiente de zoológico e grupo. Era a etapa correta. Primata precisa de primata. Helena sabia disso, mas doeu. No último dia, ela ficou mais tempo. Ela sentou perto. Ela deixou ele tocar a mão dela. Ela repetiu o nome. Ela repetiu calma. Ela repetiu do jeito que sempre fez. E ela foi embora. Anos passaram. A vida dela mudou, ela ficou mais velha. O corpo ficou mais lento. Mas uma coisa não mudou. Ela nunca esqueceu o olhar, porque era o olhar que ela estava vendo agora, no caminho principal do zoológico, no meio do pânico. O gorila adulto olhando para ela como olhava quando era filhote. E nesse exato segundo, Helena entendeu uma coisa simples. Ele não estava ali por acaso. Ele estava ali porque reconheceu algo, um som, um jeito, uma pessoa. E agora, com os dardos apontados e todo mundo filmando, ela precisava fazer a mesma coisa de antes. Ser estável, ser previsível e falar a palavra certa, do jeito certo. O gorila ficou parado por mais tempo do que antes.
Ele estava no caminho principal. Ele tinha gente escondida dos dois lados. Ele tinha armas apontadas para ele. Ele tinha sirenes ao fundo. Mesmo assim, ele não reagiu como ameaça. Ele ergueu o nariz e farejou o ar. Foi um movimento lento. Foi como se ele estivesse procurando uma confirmação. Alguns visitantes não entenderam. Eles acharam que gorila não faz isso, mas faz. Primata usa cheiro para reconhecer ambiente e usa cheiro para reconhecer pessoas. Helena sabia disso. Ela já tinha visto isso em filhote e também em adulto. O cheiro de alguém pode ser detalhe, pode ser perfume, pode ser sabonete, pode ser creme de pele, pode ser até o tecido de uma roupa. Helena tinha passado creme nas mãos naquela manhã. Era um creme comum. Era daqueles que idoso usa por causa de pele seca. Ela também usava o mesmo lenço há anos. Era mania, e o lenço tinha o cheiro dela. O gorila farejou de novo. Dessa vez, ele abriu um pouco a boca. Foi rápido. Ele puxou o ar com mais força. Esse tipo de gesto não era agressão. Era leitura. Era tentativa de reconhecer. Os seguranças viram. Eles ficaram mais tensos. Um deles sussurrou no rádio. Ele está avaliando. A resposta veio. Aguardar. Helena não se mexeu. Ela segurou a bengala com firmeza. Ela não levantou a voz. Ela não chamou atenção. Ela falou só para ele. Ela falou curto. Ela falou o apelido antigo. Dengo. Saiu baixo. Mas saiu claro. Foi o mesmo som de anos atrás. O mesmo tom. Sem mudança. Sem hesitação. Quem estava perto ouviu e franziu a testa. Muita gente não entendeu a palavra, mas brasileiro entende na hora. Dengo é carinho. Dengo é coisa de família. Dengo é jeito de chamar alguém que é seu. Helena não explicou. Ela não tinha tempo. Ela repetiu. Dengo. E então ela acrescentou a palavra que sempre vinha junto. Calma. Ela não gritou, calma, como ordem. Ela falou como cuidadora, como mãe fala com bebê, como professora fala com criança ansiosa. No Brasil, todo mundo conhece esse tom. É o tom de respira. É o tom de tá tudo bem. O gorila reagiu de um jeito específico. Ele fez um som baixo, não foi grito, não foi rugido, não foi bateria no peito. Foi uma vocalização curta. Parecia um fechado. Parecia um resmungo controlado. Helena congelou por dentro, porque ela conhecia aquilo. Ela já tinha ouvido no filhote. Era o som que ele fazia quando buscava contato. Era o som que vinha antes de ele se acalmar. Para quem não conhece, parece nada. Para ela, era tudo. Um segurança ouviu o som e ficou nervoso. Ele achou que era sinal de ataque. Ele ajustou a mira do dardo. Ele ficou com o dedo pronto. A veterinária-chefe falou no rádio. Não atira. Não ainda. Observa. A ordem foi seca. E foi respeitada. Helena levantou a mão de novo, bem devagar. A palma ficou voltada para baixo. Isso importa. Palma para baixo é menos ameaça. Helena tinha aprendido isso em trabalho de manejo. Ela não avançou. Ela só mostrou presença e repetiu o chamado. Dengo. Agora ela acrescentou mais uma frase. Foi simples. Foi direto. Foi português puro. Olha para mim. Ela falou como se falasse com criança perdida em shopping. No Brasil isso acontece. Mãe perde filho por 2 segundos no mercado. E chama com voz firme. E o filho reconhece. Helena fez a mesma lógica. Ela prendeu o olhar nele. Sem desafio. Sem sorriso. Sem drama. Só foco. O gorila respondeu com o corpo. Ele baixou um pouco os ombros. Ele parou de olhar para o lado. Ele fixou o olhar nela. E aí veio o gesto que confirmou o reencontro. Ele deu um passo curto, só um, e depois parou. Ele fez isso sem pressa, como se pedisse permissão. Helena disse a palavra certa. Isso. Foi automática. Foi do jeito que ela dizia quando ele era pequeno, quando ele aprendia uma coisa nova. No Brasil, muita gente fala isso para cachorro e para criança. É um reforço simples, mas funciona. Ela repetiu. Isso. E deu mais um comando curto. Devagar. O gorila inclinou a cabeça para o lado. Foi um gesto conhecido. Ele fazia quando tentava entender. Helena sentiu um aperto no peito, mas ela não mudou.
Ela manteve o mesmo ritmo. Ela manteve a mesma postura. Ela manteve o mesmo tom. Ela falou mais uma vez. Dengo, calma. O gorila fez o som baixo outra vez. O som saiu um pouco mais longo, e ele levou a mão até o chão. Ele tocou o concreto. Não bateu. Só tocou, como se estabilizasse o corpo. Helena entendeu. Ele estava regulando a própria tensão. Ele estava tentando ficar no controle. Os seguranças perceberam que o movimento não era ataque. Um deles baixou a arma alguns centímetros. Ainda estava apontando, mas agora estava menos rígido. O público continuava filmando. Só que agora ninguém fazia piada. Ninguém gritava, o clima mudou. Virou silêncio de igreja. Virou silêncio de sala de prova. Virou aquele silêncio que brasileiro faz quando sabe que qualquer barulho pode estragar. Helena respirou fundo de novo. Ela falou como cuidadora mais uma vez. Ela usou um chamado antigo. Era um som curto com a língua. Um tis baixo. Um som que ela usava para chamar a atenção do filhote sem assustar. Não era psiu-psiu de gato. Era outro som. Era específico. O gorila respondeu na hora. Ele moveu o corpo mais um pouco. E parou novamente. Agora ele estava mais perto. Perto o suficiente para a equipe ficar em alerta máximo. Perto o suficiente para dar errado. Ou para dar certo. Helena não olhou para as armas. Ela não olhou para o público. Ela só olhou para ele e disse a frase que ela nunca imaginou dizer de novo depois de tantos anos. Tá tudo bem. Eu tô aqui. E o gorila, ouvindo isso, escolheu avançar mais um passo. Devagar. Direto. Na direção dela. O gorila estava perto demais. Ele tinha avançado com calma. Ele tinha parado de novo. Ele olhava para Helena sem desviar. Helena manteve a mão baixa. Ela falou pouco. Ela não mudou o tom. Ela disse, devagar, mais uma vez. E ficou quieta. Do lado dos seguranças a tensão subiu. Um dos homens respirou forte. Outro ajustou o apoio do dardo. O terceiro olhou para o rádio e ouviu a voz da central. A voz vinha cortada, cheia de chiado. Distância! O segurança respondeu rápido. Menos de 10 metros. A central falou de volta. Confirma risco ao público. O segurança olhou para o lado. Tinha gente escondida em loja. Tinha gente atrás de grade. Tinha gente com celular pendurado na mão. Tinha criança chorando baixo. Ele respondeu. Risco existe, mas ele não está agressivo. A central não gostou da palavra mas. A central queria decisão, porque protocolo não gosta de dúvida. O supervisor da segurança chegou correndo. O nome dele era Roberto Salles. Ele era brasileiro também. Ele estava no zoológico há anos. Ele conhecia a rotina, ele conhecia a falha humana, ele conhecia o que dá errado quando alguém hesita. Ele chegou e olhou a cena. Ele viu o gorila. Ele viu a idosa. Ele viu os dardos apontados. Ele viu o público filmando. Ele viu um erro possível em cada detalhe. Ele falou no rádio com voz firme. Eu preciso da veterinária-chefe aqui. Agora. A resposta veio. Ela está a caminho. Roberto levantou a mão e fez sinal para os dardos. Ele sinalizou para baixar um pouco, mas não mandou baixar de vez. Ele não podia. Ele precisava estar pronto. Ele se aproximou de um dos atiradores. Ele falou baixo no ouvido dele. Se ele fizer avanço rápido, você atira. Se ele bater no peito, você atira. Se ele olhar para a criança e mudar postura, você atira. O atirador confirmou com a cabeça. Ele estava com o rosto duro. Ele não queria machucar o animal, mas ele também não queria ver alguém morrer. O gorila deu um micropasso. Era quase nada, mas foi um passo. Roberto sentiu o coração acelerar. Ele não demonstrou. Ele falou no rádio. Autorização para sedação preventiva. A central respondeu. Autorizado sedar. Se necessário, segundo o dardo. Essa frase mudou tudo, porque sedar não é apertar botão. Sedação demora. O animal pode reagir antes. O animal pode correr. O animal pode atingir alguém. Helena ouviu o rádio. Ela não entendeu cada palavra, mas ela reconheceu o ritmo. Ela sabia quando a equipe estava prestes a agir.
Ela não virou o rosto para eles. Ela não discutiu. Ela só falou com o gorila. Ela disse uma coisa simples. Fica. No Brasil, fica é comando de cachorro. Mas também é comando de gente. É o fica aqui comigo. É o não vai. Ela falou isso como cuidadora. O gorila parou. Ele não avançou. Ele só ficou. Roberto olhou para Helena. Ele queria gritar com ela. Ele queria puxar ela dali. Mas ele viu uma coisa. A idosa estava controlando o ritmo. Ela tinha risco, mas ela também tinha influência. Ela parecia saber. Ele voltou para o rádio. Ele falou com a central de novo. A sedação pode estragar. A idosa está mantendo ele calmo. A central respondeu com frieza. Isso não existe. Animal é imprevisível. Roberto respondeu. Eu sei, mas eu estou vendo. E aí a veterinária-chefe chegou. O nome dela era Doutora Camila Nogueira. Ela era responsável pelos primatas no zoológico. Ela não chegou gritando. Ela chegou olhando. Ela parou antes de entrar no caminho. Ela avaliou a postura do gorila. Ela avaliou a posição dos dardos. Ela avaliou Helena. Ela falou com Roberto bem baixo. Quem é essa senhora? Roberto respondeu. Ela fala português. Ela chamou ele por um nome. Ele respondeu. Doutora Camila olhou para Helena com atenção. Ela percebeu a mão baixa. Ela percebeu o tom constante. Ela percebeu a falta de movimentos bruscos. Ela percebeu o silêncio dela. Doutora Camila pediu o rádio do supervisor. Ela colocou perto da boca e falou para a equipe. Segurem. A central respondeu. Doutora, temos autorização. Doutora Camila não mudou o tom. Ela respondeu com frase curta. Eu sei, mas não agora. A central perguntou. Por quê? Doutora Camila respondeu como profissional. Ele não está em ataque. Ele está em busca. Ele está regulado. Se sedar no momento errado, ele pode entrar em pânico. Roberto olhou para ela. Ele sentiu alívio e medo ao mesmo tempo. Ela continuou. Observem. Ela falou essa palavra como ordem. Observem, sem debate, sem pressa. O rádio ficou em silêncio por um segundo, e depois veio um copiado. A equipe obedeceu. Os dardos continuaram apontados, mas os dedos saíram do gatilho. O público percebeu que algo tinha mudado. O barulho de passos diminuiu. Ninguém corria mais. As pessoas pararam de falar. Até quem estava filmando parou de comentar. Ficou só o som do vento. Ficou só o som distante das sirenes. Ficou só o som do rádio respirando estática. Era um silêncio estranho. Era um silêncio de decisão. No Brasil, isso lembra um momento bem específico. É igual aos segundos antes de um pênalti decisivo. Todo mundo sabe o que pode acontecer. Todo mundo sabe que pode dar errado. E por isso todo mundo fica quieto. Sem risada, sem grito, sem conversa, só espera. Doutora Camila ficou imóvel. Ela observava o gorila como se estivesse lendo um relatório ao vivo. Ela viu o peito dele subir e descer. Ela viu a cabeça dele inclinada. Ela viu que ele piscava devagar. Ela viu que a boca estava fechada. Ela viu que não tinha tensão de ataque. Ela olhou para Helena e viu a mesma coisa. Helena não estava desafiando. Helena estava conduzindo, com pouquíssimas palavras, com o mesmo tom, com repetição. Doutora Camila voltou para o rádio. Ela falou para todos. Ninguém se aproxima. Ninguém faz barulho. Ninguém atira sem minha ordem. Roberto concordou. Ele repetiu a ordem para os seguranças. Os seguranças assentiram. Helena falou de novo, baixo. Isso, devagar. O gorila respondeu com um som curto. A vocalização veio baixa, sem agressão. Doutora Camila ouviu e ficou ainda mais certa. Ela falou para Roberto em voz baixa. Ele reconhece. Roberto perguntou. Reconhece o quê? Doutora Camila respondeu. Ela. Roberto engoliu seco. Porque isso mudava tudo. Se o gorila estivesse ali por reconhecimento, não por caça, a estratégia era outra. Era menos força. Era mais controle, era mais tempo, mas ainda era perigoso. Porque um gorila adulto, mesmo calmo, pode machucar sem querer. Ele pode empurrar, ele pode abraçar forte,
Ele pode assustar, e alguém pode reagir errado. A equipe sabia disso. Por isso, a pausa era tão importante. Mais um passo errado poderia virar tragédia. Helena deu um passo pequeno para o lado. Só um. Para alinhar o corpo. Para não ficar na linha direta. Ela fez isso devagar. O gorila acompanhou com os olhos. Ele não acompanhou com ataque. Ele só acompanhou. Como quem tem medo de perder a pessoa de vista. Doutora Camila viu e falou no rádio. Ela tem vínculo com ele. E ele está seguindo esse vínculo. Vamos usar isso? Roberto perguntou. Como? Doutora Camila respondeu. Com calma. E com observação. E naquele instante, com o zoológico calado e as armas ainda apontadas, ficou claro para todos que a próxima escolha seria a mais importante do dia. Atirar, mesmo com um tranquilizante, podia acabar com tudo. Esperar sem controle também podia acabar com tudo. Era por isso que ninguém respirava direito. E era por isso que doutora Camila tinha dito a palavra que segurou o mundo por alguns segundos. Observem. O gorila ficou a poucos metros de Helena. Ele parou de novo. Ele farejou o ar mais uma vez. Helena manteve a mão baixa. Ela não se mexeu rápido. Ela repetiu o que já vinha repetindo. Calma. Devagar. A doutora Camila observava cada detalhe. Ela não piscava quase. Ela via o peso do corpo do animal. Ela via a posição dos pés. Ela via onde estava a atenção. Roberto ficou do lado, sem entrar na frente. Ele só fazia sinal para o público ficar longe. Ele falava baixo. Para trás. Para trás. O público obedecia mais agora. Não por educação, por medo e por curiosidade. Todo mundo queria ver o que ia acontecer, mas ninguém queria ser o motivo de dar errado. O gorila deu mais um passo. Foi lento, foi reto. Foi na direção de Helena. Os dardos acompanharam o movimento, mas ninguém apertou o gatilho. A ordem ainda era observar. Helena não recuou. Ela poderia recuar, mas ela escolheu não recuar. Ela sabia que recuo brusco pode virar gatilho. Ela sabia que isso pode virar perseguição por instinto. Ela ficou firme e falou uma frase curta. Tá aqui. Foi como se ela marcasse um ponto, como se ela dissesse eu sou a referência. O gorila parou a 1 metro. A distância era pequena, pequena demais. O ar ficou pesado. Dava para ouvir alguém chorando baixinho atrás. Dava para ouvir um celular vibrando com notificação. Mas ninguém ousava falar alto. Helena levantou a mão direita. Bem devagar. A mão parecia fraca, mas o movimento foi certo. Palma neutra, sem esticar demais, sem apontar dedo. Ela não tentou tocar de primeira. Ela só mostrou a mão. O gorila olhou para a mão. Depois olhou para o rosto dela e fez um som baixo, um som curto. Helena respondeu com o apelido. Dengo. Ela falou como sempre falou, sem emoção exagerada, sem sermão, só o som. O gorila fez a coisa que ninguém esperava. Ele estendeu a mão dele. A mão era enorme, a mão era pesada. Mas o movimento foi lento e foi cuidadoso. Ele encostou a ponta dos dedos no ombro de Helena. Foi um toque leve. Não foi empurrão, não foi puxão. Foi contato. Helena tremeu. Ela não caiu, mas o joelho dela amoleceu. Ela segurou a bengala com mais força. A doutora Camila deu um passo para a frente. Um passo só. Ela ainda estava pronta para mandar sedar, mas ela não mandou, porque ela viu a intenção. O gorila não estava dominando, ele estava confirmando, como se dissesse é você. O público reagiu com um som coletivo. Foi um A baixo. Foi como em final de novela quando acontece a virada. Só que ali não tinha música, só tinha respiração. Um homem atrás deixou escapar uma frase. Isso não é normal, a mulher dele respondeu. Fica quieto. Ela estava com os olhos cheios d'água. E não era só ela. Teve gente chorando sem entender por quê. Porque ver um animal grande fazer cuidado muda a cabeça de qualquer um. Você espera força, você espera risco, e aí vem delicadeza. O gorila aproximou mais o corpo. Ele chegou perto o suficiente para Helena sentir o calor. Ele inclinou a cabeça e encostou a testa dele na testa dela. Foi lento, foi alinhado.
Helena não levantou a cabeça. Ela só recebeu o gesto. Ela fechou os olhos por um segundo e falou uma frase bem simples. Eu lembrei de você. Foi em português, mas todo mundo entendeu. Porque lembrar é uma palavra universal quando alguém chora. O gorila ficou ali, sem agressão, sem barulho. Ele manteve a testa encostada por alguns segundos. Depois ele afastou um pouco e fez outra coisa inesperada. Ele sentou ao lado dela. Ele dobrou o corpo com cuidado. Ele apoiou o peso no chão. Ele ficou entre Helena e o caminho aberto, como se formasse uma barreira, como se protegesse. Isso deixou a equipe em choque, porque proteção é comportamento de vínculo, é comportamento de grupo. E ele estava fazendo isso com uma humana. Roberto engoliu seco. Ele virou o rosto por um instante. Ele limpou uma lágrima com o antebraço. Ele não queria admitir, mas aconteceu. O atirador do dardo também mudou. Ele baixou a arma uns centímetros. Ele ainda estava pronto. Mas ele já não via um alvo. Ele via uma cena. Uma cena que ele ia contar para alguém pelo resto da vida. Os celulares começaram a tremer. Não por estabilizador, por mão humana tremendo mesmo. Tinha gente filmando e chorando ao mesmo tempo. Tinha gente com a voz falhando na gravação. Tinha gente dizendo "meu Deus" repetido. Uma menina perguntou para a mãe se podia chamar o gorila. A mãe disse não, e disse isso com firmeza. Ela explicou rápido. Não é para chamar. Ela está falando com ele. A menina concordou. E ficou quieta. Isso também é bem brasileiro. Quando alguém fala com autoridade, a criança sente. E obedece. A doutora. Camila levantou a mão e fez sinal para todo mundo ficar imóvel. Ela falou baixo para o rádio. Ele sentou. Ele está calmo. Continuem observando. A central respondeu com silêncio. Depois veio um copiado pequeno. Helena finalmente tocou nele. Ela tocou com 2 dedos. Ela tocou no lado da cabeça. Foi curto. Foi leve. Ela não fez carinho longo. Ela só tocou. Como confirmação de volta. O gorila não se assustou. Ele não recuou. Ele não reagiu. Ele só respirou fundo. E ficou ali. Como se aquele toque colocasse as coisas no lugar. Helena falou de novo, bem baixo. Isso. Bom. Era reforço simples. Era o mesmo tipo de reforço que ela usava com filhote. E funcionava. O gorila virou o rosto e olhou para a frente. Como se dissesse, agora tá tudo bem. Ele ficou sentado. E ficou no lado dela. Como um guarda. Como um parente. Como alguém da casa. E foi aí que o zoológico inteiro entendeu que não estava vendo um ataque. Estava vendo um reencontro. E que o próximo desafio não era sobreviver ao gorila. Era fazer tudo isso terminar sem quebrar aquele vínculo. Porque agora, depois daquele toque no ombro e daquela testa encostada, separar os dois do jeito errado poderia virar o verdadeiro perigo. Enquanto o gorila ficava sentado ao lado de Helena, a equipe precisava entender uma coisa: como ele saiu e por que ele saiu naquele dia.